Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado por estar em nossa presença, por colocar todo o teu exército para nos proteger dos falsos, dos inimigos, de todo o mal, e saber que com o Senhor pode haver o que aconteça no mundo, nós estamos protegidos. Amém? Confie em Deus, o único digno de adoração. Só Ele tudo pode. Não se preocupe com guerras, com nada. Apenas siga Deus, as leis e os mandamentos. E estaremos protegidos pelo exército de luz do nosso Deus indivisível. Neemias capítulo 4, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então teremos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: tomamos emprestado do dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: sois usuários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos,
que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andaríeis no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Veja aqui, o rei, à época, perdoou tudo. As dívidas, as terras dadas em dívidas. Quer dizer, eram escravos, voltaram para morar junto com o povo de Deus, foram resgatados e pagando tanto tributo e juros. Então foram tirados e devolvidos. Imagina hoje, em 2025, quando você tem benefícios para os pobres que o povo reclama, quando o cristão reclama, o evangélico reclama. Veja aí, ó, aqui o povo de Deus, o rei, manda perdoar tudo, devolver a 100ª parte para eles, para poderem viver. Então cuidado, Deus é isso, Deus é amor, é paixão. Deus não quer saber de dinheiro não, porque Ele é o próprio dono do ouro e da prata. Apenas viva, fale em nome de Deus, pregue a Deus, cuide dos outros. Não peçam guerra, não peçam armas, porque só Deus tudo pode. Deus é o Senhor dos exércitos e os anjos dele nos protegem. Mesmo os povos quando iam para a guerra, Deus pelejava por eles e o povo vencia, mesmo sem levantar a espada, apenas marchando. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho, que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido o vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor. E o povo fez conforme a esta palavra. Também, desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Veja, o povo hoje, 2025, está fazendo isso. Nós estamos vendo políticos, estamos vendo ricos, tomando tudo que é dos pobres. E isso aí, Deus vai atuar, pode ter certeza. Ele não vai deixar o pobre jogado não. Porque Deus dá aos pobres, não por trabalho, apenas por seguir os mandamentos dele e as leis deles, seguir a palavra dele. E você que critica tanto benefício aos pobres, toma cuidado, porque o maior que beneficia os pobres é Deus. Volte para Cristo. Como também na obra deste muro fiz, reparação e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós se punham à minha mesa. Confie em Deus, único digno de adoração. Esqueça dinheiro, poder, tudo, porque Deus é tudo isso e dá tudo isso. Amém?